Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós nos reunirmos mais um dia. É a Bíblia no meu dia a dia. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia diante da palavra do Senhor, mais um dia com o coração disposto para receber de Deus as instruções, com os ouvidos atentos e com um desejo incansável de aplicar essa palavra no nosso dia a dia, na minha vida, na sua vida. É assim que deve estar o meu coração, o seu coração, é assim que nós devemos estar abertos para acolher o que Deus tem para nos instruir e nos falar. Vamos pedir o Espírito Santo que nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar o seu caderno de estudos e também a sua palavra, a sua Bíblia, para nós darmos sequência ao estudo da carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses. Anota aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vamos ler o texto. Irmãos, vós bem sabeis que a nossa chegada entre vós não foi sem fruto. Pelo contrário, embora pouco antes tivéssemos sofrido maus tratos e ultrajes em Filipos, como é de vosso conhecimento, o nosso Deus nos concedeu coragem e segurança para vos anunciar o seu evangelho em meio a muitas lutas. Pois a nossa exortação não vinha de ilusão ou más intenções, nem acompanhada de astúcia. Mas Deus nos examinou e aprovou para nos confiar o evangelho. E é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus que examina os nossos corações. Aliás, sabeis muito bem que nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha. Também não buscamos glória humana, nem junto de vós, nem junto de outros. Embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Entretanto, nos tornamos pequenos no meio de vós. Imaginai uma mãe acalentando os seus filhinhos, assim a nossa afeição por vós. Estávamos dispostos não só a comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas a dar-vos nossa própria vida, tão caros vos tinhais tornados a nós. Irmãos, certamente vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Foi trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós que proclamamos entre vós o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de que sempre vos tratamos com religioso respeito, com justiça e com toda a distinção. A vós que abraçastes a fé. Sabeis também que, como um pai faz com seus filhos, nós exortamos e encorajamos e adjuramos todos e cada um de vós a que leveis uma vida digna de Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. Nós percebemos concretamente aquilo que diz de uma carta pastoral, do seu pastor falando às suas ovelhas. E Paulo vai mostrar exatamente os sofrimentos que ele viveu em Filipos, os sofrimentos que ele, Silvano e Timóteo, passaram para chegar em Tessalônica e tudo o que eles viveram para anunciar o Evangelho, um Evangelho fiel, fidedigno, segundo o coração de nosso Senhor, sem querer agradar ninguém, com o único intuito de agradar a Deus. Assim deve ser a pregação do Evangelho. Nós não devemos bajular ninguém na pregação do Evangelho. Nós não devemos querer agradar aos homens quando nós pregamos o Evangelho. Nós devemos querer agradar a Deus, falar aquilo que Deus quer. Versículo 4, mas Deus nos examinou e aprovou para nos confiar o Evangelho, e é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus que examina os nossos corações.
E aí ele vai testemunhar, né, o que ele e Silvano e Timóteo viveram, mas ele vai aqui mostrar que eles têm, pelos Tessalonicenses, um sentimento materno. E esse sentimento materno, de acolhida, de amor, ele vem marcado por algo impressionante. Paulo vai dizer: nós somos capazes de dar a vocês a nossa própria vida. Imaginai uma mãe, versículo 7b, acalentando os seus filhinhos, assim é a nossa afeição por vós. Estávamos dispostos não só a comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas a dar-vos a nossa própria vida, tão caros vos tinhais tornado a nós. E aí ele vai mostrar. Eu imagino que alguém estava caluniando o apóstolo Paulo, Timóteo e Silvano, dizendo que eles eram aproveitadores, interesseiros. Ele vai dizer: olha, nós não fomos pesados para vocês, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados para vocês, por causa do Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas de Deus também de que sempre vos tratamos com religioso respeito, com justiça, com toda a distinção a vós que abraçastes a fé. Então, a maneira que eles trataram, a maneira que os tessalonicenses foram tratados, amados por Paulo, Silvano e Timóteo, é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas aí ele vai dizer de uma outra característica que nesse capítulo 2 nós vamos ter: o rosto materno, a afabilidade materna, e agora ele vai dizer do rosto paterno. Sabeis também que, como um pai faz com seus filhos, nós exortamos, encorajamos e adjuramos todos e a cada um de vós que leveis uma vida digna de Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Somente aqueles que levam uma vida digna de Deus trazem a paz no coração quanto à expectativa da vinda gloriosa do Senhor. Quanto até mesmo ao chamado que Deus nos faz no processo de morte, quando termina o nosso tempo nesta terra. Se nós vivemos uma vida digna de Deus, nós vivemos a paz, a tranquilidade, o abandono da nossa vida a Deus, ao coração de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus, e vivemos cotidianamente esperando o Senhor que virá. Se Ele vier na segunda vinda na nossa geração, aleluia, glória a Deus. Se Ele não vier, a nossa forma digna de viver a nossa vida em Deus, digna de Deus a nossa vida, nós nos uniremos a Ele, passaremos pelo nosso juízo particular e estaremos com Ele até o dia do juízo final, quando nós recebermos o nosso corpo glorioso, e ali definitivamente os maus dos bons serão, a partir do seu corpo glorioso, separados, os maus no fogo eterno do inferno, os bons, os dignos de Deus, na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, a exortação que Paulo faz e que nós precisamos colher para nós hoje, nesse estudo do capítulo 2, nesses versículos de 1 a 12, é que eu e você precisamos viver uma vida digna de Deus. Como pai, eu falo isso, abraçando aquilo que Paulo está dizendo. Vós bem sabeis, Tessalonicenses, que como um pai faz com seus filhos, eu, Silvano, Timóteo, encorajamos, exortamos e adjuramos todos e a cada um de vós que leveis uma vida digna de Deus. Eu quero exortar você criança, eu sei que criança está assistindo a Bíblia no meu dia a dia, adolescente, jovem, você adulto, você ancião. Eu quero exortar você, sacerdote, você religioso, religiosa, você membro de comunidade. Eu quero exortar você a viver uma vida digna de Deus. Esse Deus que nos chama para o seu reino e para a sua glória. Ele está nos chamando constantemente para o seu reino e para a sua glória. E viver uma vida digna de Deus nos dá a garantia de viver na expectativa da segunda vinda de Jesus. Todos os dias Ele pode voltar. E se Ele voltar hoje, a minha vida sendo vivida de uma forma digna de Deus, eu posso estar em paz. Isso quer dizer, em estado de graça, não ter aliança com o pecado mortal, combater o pecado venial, combater as imperfeições, uma vida digna de Deus, uma vida de comunhão com Deus,
Deus conhece você, Deus tem visto você na oração, na comunhão com Ele, buscando a Ele com intensidade. Viver uma vida digna de Deus na escuta da palavra, como nós estamos fazendo. Viver uma vida digna de Deus na Eucaristia, comungando o corpo do Senhor, fazendo ação de graça, pedindo a Ele que a santidade dEle se manifeste na nossa vida, fazendo adoração, rezando o rosário, vivendo uma vida digna de Deus. Qual é a mensagem que eu colho hoje? Eu preciso viver todos os dias a expectativa da segunda vinda de Jesus. Essa expectativa me coloca em inteira responsabilidade com o meu processo de conversão diária, de intimidade com o Senhor e na dedicação ao serviço de Deus nos irmãos. O Senhor me chama a viver uma vida digna de Deus. Se assim nós vivermos, meus queridos, a esperança da vinda gloriosa do Senhor será para a gente sempre uma alegria, mas também a incerteza do dia que Ele nos chamará fará de nós, homens e mulheres, com uma certeza de fé que nós estaremos no Seu reino e na Sua glória. No reino de Deus, na glória de Deus, porque nos aplicamos a viver uma vida digna de Deus. Vamos rezar? Senhor, não há forma mais eficaz de viver uma vida digna de Deus do que aproximar-nos do Senhor em oração, do que buscar a comunhão com o Senhor, o crescimento na vida espiritual, o crescimento nessa vida interior, de uma comunhão, de uma união íntima, profunda com o Senhor, que vai transformando cada dia o nosso ser. Senhor, pela força do Espírito Santo, muda a nossa mentalidade para que nós pensemos dessa forma. Eu preciso viver uma vida digna de Deus e, consequentemente, eu busco a comunhão com o Senhor. E dessa comunhão com o Senhor, eu aplique todos os dias na minha vida, Senhor, aquilo que é a vontade do Senhor para mim. Eu rejeite o pecado, eu rejeite o mal, eu rejeite as obras das trevas, eu rejeite o neopaganismo, eu rejeite as ideologias e eu viva, Senhor, uma vida íntima, de profunda comunhão com o Senhor. Isso vai me fazendo cada vez mais digno de Deus. Não por mim mesmo, porque por mim mesmo eu não consigo, mas pela graça do Senhor que vai sendo comunicada a mim nessa vida íntima, nessa vida de comunhão com o Senhor, nessa vida de profunda intimidade de oração para com o Senhor. Muito obrigado por esse chamado, muito obrigado pela graça que o Senhor derrama sobre a minha vida, muito obrigado por uma palavra que me atinge profundamente, me chamando a estar cotidianamente preparado para o encontro com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Viver uma vida digna de Deus nos deixa em estado constante de preparação, ou para a vinda gloriosa do Senhor, ou para o chamado que Ele nos fizer, quando Ele nos chamar para a eternidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, aproveite. Nós estamos aí estudando a primeira carta aos Tessalonicenses, e nesse capítulo 2 o Senhor fala forte conosco, para que nós vivamos uma vida digna de Deus. Isso vai dar um norte para a nossa vida, uma segurança, uma paz e uma alegria na expectativa da vinda do Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.